Voltamos. Vamos ver, né? Se o pessoal aparece. Está chegando, a galera está chegando. Isso. O professor já está aqui. Deixa eu convidar. Pronto. Olá. Voltamos. Então, professor, tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante para a gente que está aprendendo um pouco mais, né, sobre a doença falciforme. Então, para que a gente evite reproduzir algumas falas e comportamentos racistas e estigmatizantes que marginalizam pessoas, como você, que está engajado há muitos anos na luta pelo direito das pessoas com doença falciforme, sugere que ela seja abordada? Veja só, essa é sempre uma pergunta que sempre nos remete à ideia de que eu, muitas vezes, eu vou mudar a minha forma de falar, de ver o outro, se eu conviver com o outro, se eu estiver com o outro, respeitando esse outro. A Sueli Carneiro, ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz que a ciência, ela produziu um afastamento, né? Um afastamento da diversidade, um afastamento do outro, porque nós perdemos a possibilidade, no campo científico, de reconhecer o outro como produtor, né? De também não só de ciência, mas das suas próprias vivências. Então, se eu estou no encontro, como aconteceu uma vez, de representantes de várias religiões, e eu escuto de um representante da religião judaica um pedido dele para que nós não usássemos a expressão judiar, porque judiar vinha de judiaria, bairros aos quais os judeus eram colocados e ali sofriam as mais diversas torturas. Né? Então, a partir do momento que eu ouvi, a partir dele, enquanto aquela expressão lhe causava sofrimento, e aí essa é a minha hora dessa minha empatia. Não somente uma empatia pessoal, mas uma empatia política. Então, esse é um momento importante de me colocar junto ao outro. Porque é muito fácil essa expressão, me colocar no lugar do outro. Mas muitas vezes essa transmutação de corpos, ela não consegue acontecer. Então, alguém que vivencia dentro de um corpo branco, a sua expressão, a sua vivência do dia a dia, ele não saberá 1% do que está no corpo negro. Sendo perseguido pelos seguranças, sendo maltratado em lojas, né? Essas diversas coisas que fazem a gente ficar com o modo de sobrevivência o tempo todo ligado, o pisca-alerta ali o tempo todo, é que a gente Exatamente. tem que pensar. Então, se eu começo a pensar as pessoas com doença falciforme como pessoas, então perceba que antes da nossa associação, era muito comum encontrar associações de anemia falciforme, associações de doença falciforme. Só que um dia a gente fez assim, minha cara, doença não faz associação. Quem faz associação são pessoas. E aí não só aqui na Bahia, mas outras que vieram surgir depois, passaram sempre a ser associação de pessoas com doença falciforme. Eram pessoas antes da doença. Por isso que, por exemplo, um outro termo que era muito comum era falcêmico. Né? As pessoas costumam dizer os falcêmicos, os anêmicos falciformes. E nós começamos a dizer não. As pessoas não podem ser identificadas pela doença. Os crônicos renais, os diabéticos, os hemofílicos. As pessoas não podem ser conhecidas pela doença. Elas são pessoas. A doença não pode vir
caracterizando, mesmo que diga as pessoas com hemofilia têm a mesma sintomatologia, ou apresentam um quadro clínico, as pessoas com doença falciforme são assim, assado. Mesmo com isso, você não pode chamar alguém de falcêmico. Né? É um rótulo. E a gente trabalhou esses anos todos, né? Os anos todos nós estamos trabalhando fugindo de rótulos. Por isso a nossa fuga dos estereótipos, por isso a nossa fuga, né? Fuga, eu digo não no sentido de fugir, mas no sentido de dizer, não posso mais usar. Eu tenho um fato curioso, eu faço parte da lista de e-mails da UFBA, né? Eu fui professor da UFBA, também sou pesquisador ainda lá, e um dia, olhando as configurações da lista de e-mail, eu vi lá a lista negra. Nossa. Aí eu mandei um e-mail que eu sabia que ia cair para todo mundo da UFBA perguntando, gente, eu encontrei na minha configuração lista negra. É para colocar meus amigos negros? E onde é que eu coloco meus amigos brancos? E larguei a pergunta lá. Imagina o tumulto que deu. A UFBA, com políticas de ações afirmativas, tinha um setor, no caso era o setor de informática, que produziu esse pensar. Então não é um pensar fácil de ser modificado. Não é uma responsabilidade de uma única pessoa, é de uma instituição. É por isso que nós chamamos de racismo institucional. Porque a gente não configura a responsabilidade de um, mas de uma instituição que tem uma responsabilidade de alterar isso. Então, a primeira forma de nós alterarmos com a doença falciforme ou com qualquer outra doença é imaginar essas pessoas como protagonistas do seu viver. Ao serem protagonistas do seu viver, elas constroem, muitas vezes, e pode ser junto conosco, a forma de ver o mundo. Então nós vamos encontrar, por exemplo, relatos de pessoas com doença falciforme não podem casar com outra porque terão filhos com a doença. Aí eu faço assim, mas você limita o amor do outro? Quer dizer que duas pessoas com doença falciforme não podem se apaixonar, não podem vivenciar o amor, Antes porque da há paixão, uma traz aqui teus possibilidade. exames, né? Antes da paixão, me É, mostra teus exames para ver se a gente pode se apaixonar ou não, não. bem lembrado isso que você falou, porque em alguns países, como Cuba, Jamaica, por exemplo, eles tentaram fazer um processo na questão de uma outra forma do de quase um aconselhamento genético, eles tentaram fazer com que as pessoas falciformes não se relacionassem. E aí a gente dizia, poxa, a gente brincava de fazer, eu vou para uma festa, vou encontrar alguém e vou perguntar, oi, eu sou falciforme, você é traço? Né? Quer dizer, pensando que é isso, é por isso que aquele filme Gattaca, né, ou Gattaca, né, ele é um filme extremamente importante para a gente falar e pensar sobre isso. É como a ciência ela vem impactar nas nossas vidas por essa dimensão de nós escolhermos o nosso viver, escolhermos nossa forma de ser. Quando nós estamos falando hoje de mexer no genoma para melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós temos outras pessoas pensando em mexer no genoma para se escolher o sexo dos filhos. Sexo dos filhos não é doença. Para que você elabore um tipo de escolha onde a pessoa fique numa cartelinha lá marcando eu quero o olho azul, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Então, a gente precisa compreender que a ciência ela não está apartada da sociedade. Ao estar tão entranhada na sociedade, a ciência vem muitas vezes refletir esses pensamentos excludentes. Uma vez nós estávamos questionando por que, que nós chamamos, nós designamos nas normas da ABNT e outras as pessoas pelo sobrenome. Porque o sobrenome que fica sendo o último é o do pai. É o do pai, não é nem o da mãe. Então, o pesquisador ou a pesquisadora, você, Marília, por exemplo, você não tem uma escolha de usar como seu sobrenome é, é, Biológico. científico, né, vamos dizer assim, o sobrenome de sua mãe. Porque, por outro lado, o sobrenome de sua mãe também vem do pai dela. Olha como é É. interessante pensar, às vezes, nessa dimensão, pode parecer muito simples, mas não é. Então eu vou ficar falando de Marília o tempo todo como Machado, Machado, Machado.
E a gente disse, então bora fazer o seguinte, fala nome e sobrenome. Para a gente saber que quando a gente está falando Machado, a gente não está falando de um homem. Porque o nosso pensar, ele nos Exatamente. remete a pensar que aquela pessoa que escreveu aquele texto, aquele artigo, aquele livro é um É um homem. homem. Exatamente. Né? Esse é o nosso pensamento. Mesmo quando a gente vai olhar o número de mulheres que tem na academia, o número de mulheres que tem como pesquisadoras. Né? Então, essas coisas precisam ser percebidas que dentro do nosso universo acadêmico, dentro do nosso universo epistemológico, vamos colocar assim, como a gente corrobora para a manutenção das desigualdades, para a preservação das exclusões. Então, tratar com pessoas com doença falciforme, isso a gente conseguiu durante esse processo, foi dar a elas aquilo que lhe era de direito, elas serem protagonistas do processo de construção das políticas públicas e dos elementos da política pública. Eu lembro quando a gente falou dessa coisa de pessoa com doença falciforme, uma médica perguntou, sim, mas eu sempre chamei as pessoas assim, como é que eu chamo agora? Né? A gente disse, mude seu modo de pensar. Ah, e a pessoa com traço falciforme, eu vou chamar de portador? A gente vê, gente, o que a gente precisa pensar como a ciência, ela carrega em si, a ciência carrega em si, né, essa série de exclusões ou de manutenção de discriminações. Né? E aí a gente pode modificar essa ciência porque nós fazemos parte dela. Nós fazemos parte dela. Né? Eu não sei se você prestou atenção, nas cabeças teve uma reportagem do jornal Correio da Bahia sobre a cara da ciência na Bahia. Sim. Né? E mostrou qual a sua totalidade de homens e qual a sua totalidade de brancos. Tá? Vou respeitar isso, mas eu vou tentar entender por quê. Eu não posso ver aquela fotografia e ali eu não estou questionando o pesquisador A ou o pesquisador B. Muitos deles eu conheço, já dividi momentos e espaços. Não estou questionando a figura, mas eu estou questionando a estrutura do sistema, que na hora que vai mostrar a cara da pesquisa na Bahia, tem 2 ou 3 mulheres. E não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. Eu vejo várias mulheres. Eu conheço várias mulheres, né, que poderiam estar naquele álbum ali. Mas por que não estão? Então, esse é um debate a gente fazer. Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive porque nós construímos ciência a partir da nossa ótica social, né? Da nossa construção social. Então, a partir dessa nossa construção que a gente vai construir, né? E fazer ciência. E aí, infelizmente, a ótica social, ela é branca. Então, por isso, em sua maioria, quando a gente vai falar de ciência no Brasil, a gente vai imaginar um homem branco e fazendo ciência de bancada, né? Não essa ciência que as outras ciências acabam não sendo consideradas ciência, né? Para tu ter uma ideia, e só trazer um exemplo, quando eu fui fazer meu TCC, eu resolvi escrever sobre doença falciforme. Né? E eu já falei do título para vocês, tudo isso. E foi interessante, quando me questionaram, quando eu fui apresentar o TCC, porque no TCC eu não falei da Baifal. Né? Eu não trouxe a experiência da associação, eu não falei de minha filha, eu não falei nada disso. E me perguntaram por que eu não tinha trazido. E eu respondi que eu tinha aprendido a fazer a distância ótima. A me afastar do meu objeto. Olha que é um objeto que eu moro junto há 21 anos. Né? Mas eu me afastei. E o interessante da pergunta da pessoa não era isso. A questão é que era uma questão comigo. Se eu trouxesse, eu não teria afastado do objeto. E eu não teria, então, a neutralidade para escrever sobre. Como eu não trouxe, teve questionamento do porquê que eu não trouxe. Né? Então, naquela hora, é isso que a gente fala do modo de sobrevivência da população negra. Se eu trouxesse, iam falar, como eu não trouxe, falaram também. Né? Esse é o modo de sobrevivência. Né? Mas o interessante pensar é que essa neutralidade que a academia pede,
Essa neutralidade é uma neutralidade também direcionada. A academia vai dizer, Marília, você não pode escrever sobre mulheres, porque você é mulher. E se você pretender escrever sobre mulher negra, é aí que você não pode mesmo. Né? Porque você não tem a neutralidade, a distância. Só que a pergunta é, então vem cá, quem é que pode escrever sobre mim? O outro. Quem é esse outro que está escrevendo há séculos sobre mim? E que só me vê como objeto desse estudo. Então eu posso escrever com doença falciforme, tendo uma filha com a doença, fundado uma associação, fundado uma federação, posso escrever? Posso. Posso, porque quem diz isso sou eu. Não é a academia. Isso. Quem determina isso sou eu. Tá? E eu tenho que ter a expertise, a competência acadêmica, epistemológica, para saber fazer os distanciamentos. Então, por exemplo, a pesquisadora Gabriela Silva lançou agora recentemente um texto sobre eugenia na Bahia, trazendo um problema que nós tivemos em 2004 aqui, que era um tema que eu tinha todos os elementos para escrever. Mas eu não escrevi porque eu era altamente imbricado. Eu entrei no Ministério Público contra a prefeitura, contra o laboratório, então eu era ator altamente envolvido. E eu sabia que a minha escrita ela não conseguiria se afastar disso. Sim. Então eu reconheço os meus limites. Mas a gente pede neutralidade, a gente acredita que Peter Fry tem neutralidade. Ok, o Peter Fry assinou um documento contra as cotas. Então ele tem um posicionamento político. Que quando ele escreve, né, a gente não tira dele esse saber, esse direito dele apresentar o saber que ele tem. Mas por que eu não posso escrever sobre a questão racial? Exatamente. Né? Então, o tempo todo a academia vai provocar isso. Então, a Lilian Schwartz tem um texto que é a questão racial e etnicidade, e ela coloca naquele texto, um texto muito antigo dela, ela faz assim, imagina um negro dando aula de antropologia do negro. Um índio dando aula sobre antropologia indígena. É isso que essas pessoas não querem, a gente na academia. Exatamente. Porque a gente na academia, necessariamente a gente vai revisitar esse passado e essa epistemologia. Então eu não posso simplesmente considerar que dentro da academia, Nina Rodrigues, com livros Africano no Brasil, seja minha única referência. É uma referência. Precisa ser estudado? Precisa. Não podemos deixar de dizer que não vamos estudar, mas ele não é a única. Eu preciso trazer o Clóvis Moura, eu preciso trazer o Cabine Lemunandi, eu preciso trazer outros para, junto com os estudos de Nina Rodrigues e outros, fazer o conhecimento. O conhecimento é esse choque de opiniões. Então eu preciso ler o livro de Nina Rodrigues, não é o problema, não é o problema ler Gilberto Freire e Casagrande Senzala. O problema é quando você constrói uma perspectiva de disciplina onde só tem Nina Rodrigues, Gilberto Freire, Peter Fry, todos que coadunam e pensam na mesma linha. Exatamente. E aí nessa hora é democracia, nessa hora é liberdade, e aí o aluno que sai daquela disciplina sai com que conhecimento? Sai com que pensar de mundo? Exatamente. E é uma resposta muito fácil, né? O porquê a gente segue na academia tendo uma mesma linha de leitura, né? Os professores das universidades, em sua maioria, são brancos. E a branquitude, ela não gosta de se questionar, porque ela não se vê como outro, né? Então é importante que a gente questione o outro. Quem é o outro? Somos nós, os negros. Então é muito facilitado para eu, pessoa branca, continuar numa linha que só trago pesquisadores e leituras que falem a partir de uma mesma perspectiva e que não vá questionar a minha posição enquanto branco socialmente e enquanto branco cientista, né? Então isso é algo que a gente chega muito facilmente, né, na resposta.
o porquê não temos leituras negras, não temos pessoas negras dentro do nosso currículo acadêmico. É porque se você olhar, historicamente, essa epistemologia, né, e aí lembra o Boaventura de Souza Santos, né, com o grupo lá de pesquisadores pensando nessa epistemologia do Sul, né, que ele chama Sim. desse modo. Então, essa epistemologia produzida abaixo do Equador, né, da linha do Equador, ela é ignorada, né, historicamente. Nós estamos falando de 500 anos. Porque quando eu comecei a estudar, o meu campo da antropologia era exatamente a antropologia evolucionista, né? Então, Australopithecus, Homo habilis, Homo sapiens, eu sempre fui muito apaixonado por essa área, sempre gostei de estudar esse campo. Então, eu dava muita risada quando se encontrava um fóssil ou uma demonstração lá no continente africano de que era de uma civilização mais antiga, que eu dizia, daqui a pouco vou encontrar outro na Europa. E dito certo. Eles ficavam caçando, porque não tinha como admitir se o ser humano surge no continente africano. Porque o ser humano surgindo no continente africano muda toda a lógica da história. Quando você fala, olha, astrologia começou na África, astronomia começou na África, matemática começou na África, as ciências começaram na África, os caras piram. Porque Exatamente. como é que o saber começa na Europa? E peraí, tinha tanta coisa na África e tem um apago à África como produtora. É por isso que a gente vai se referenciar à África somente a partir da escravidão. Né? Isso é uma Exatamente. intencionalidade, é para dizer mais ou menos que eu não tinha nada antes dali. Então isso é uma intencionalidade de uma construção desse discurso. Quando eu estava fazendo uma aula de Política 3, quer dizer, já tinha passado por Política 1, Política 2, o professor veio com o programa da disciplina apresentando Sócrates, Platão, e aí nós temos risada. Ele fez o que foi? A gente fez, professor, a gente estuda isso há anos aqui na faculdade, não tem outra. E ele fez assim, mas esse é o programa que eu tenho que dar. Eu fiz, sim, a gente sabe, professor, a gente não está responsabilizando ao senhor. Mas podemos ter outra opção? Ele fez, podemos, vocês têm? E nós tínhamos. Eu não me lembro agora o nome, que faz muitos anos, mas eu levei para a sala um pensador árabe. E foi muito interessante pesquisar e perceber uma filosofia árabe, produzida há mais de 1000 anos. Você vai ter uma filosofia chinesa, você vai ter uma filosofia africana, você vai ter várias. Mas não, eu tenho essa ideia de que a filosofia ela começa somente na Europa, né? Ou somente na Grécia e vai para a Europa. Só um segundo. Tá. Né? A carga do celular, acabando. São os outros avisos. Viu? Então, isso é importante para a gente pensar que quando eu estou pensando nessa dimensão de mundo, eu estou pensando numa possibilidade de diálogo com a produção de conhecimento do outro. E aí a gente também tem esse desafio de nos colocarmos efetivamente numa posição onde esse outro é também produtor de conhecimento, é produtor de vida, é produtor de significados, e aquilo que eu sei não é maior nem melhor do que aquele outro. Isso é um desafio, né? A Laís Neres entrou. Prazer, Laís, bom te ver. Né? Quando a, a Cláudia está falando do Sérgio Pena, é tão imbrincado essa estratégia do apagamento das nossas origens, das nossas histórias, que o Sérgio Pena, quando ele faz a investigação genética, ele pega o DNA das pessoas, eu esqueci a parte do DNA, desculpa agora, mas ele pega uma parte relacionada ao campo paterno. E ele não percebe, e não era a intencionalidade dele, como ele colaborou com a nossa discussão. Porque quando ele vai pegar pelo lado paterno, ele vai pegar exatamente dos violentadores das mulheres negras e das mulheres indígenas. Exatamente. É por isso que essa parte patriarcal é uma parte europeia. São os violentadores, são os estupradores.
aqueles que Gilberto Freire tentou dizer que haveria uma relação de sedução entre abusador e abusado, né? E aí vem uma coisa, né, o professor Ericivaldo Veiga, também está aqui da UFES, grande abraço, professor. Tá? Tem uma dimensão importante quando nós fazemos parte de um projeto chamado Brasil DNA África, que nesse projeto ele vai pegar exatamente o DNA mitocondrial, que é o DNA da parte materna, Materna. que é um DNA que não se altera. Então, quando hoje eu me apresento como descendente dos povos Fula, da Guiné-Bissau e dos povos Mende e Teme de Serra Leoa, é porque eu pude fazer pelo meu lado matriarcal, pelo meu lado materno. Porque se eu fizesse pelo lado paterno, ia dar de novo português. Então, assim, o próprio Sérgio Pena, ele usa uma estratégia, usando de novo a ciência, para comprovar aquela coisa que Darcy Ribeiro dizia do sofrimento do brasileiro, de sofrer de ninguémdade. Né? Darcy Ribeiro dizia que o brasileiro não era negro, não era índio, não era branco. O brasileiro era brasileiro. Sofria de ninguémdade. Né? Quer Ninguém. dizer, ele não era nenhum desses. Quer dizer, essa estratégia dessa democracia racial e dessa estratégia do embranquecimento, ele só levava para um lado, que é o lado do embranquecimento. É por isso que lá no Congresso Nacional das Raças, você tem o representante brasileiro utilizando principalmente o quadro Síndrome de Kahn, né, do Brocos e Gomes, né, tentando demonstrar exatamente que em um século, né, mais ou menos 3 gerações, o Brasil seria branco. Branco. Né? Porque essa raça degenerada, que seria a raça negra, não conseguiria nem sobreviver nesse processo de mestiçagem. Então a ciência está o tempo todo imbricada lá e cá. É por isso esse nosso papel, enquanto cientistas sociais que nós somos, de não repetirmos esses modelos. É a hora que um aluno nosso está na sala de aula e ele diz: eu quero escrever sobre o tempo que eu fiquei no Lava Jato, trabalhando lá, lavando o carro. E você faz, mas isso é ciência? E aí, quando você poda esse aluno, poda dessa possibilidade dele ressignificar a vivência e a experiência que ele teve naquele lugar, você está agindo como a ciência faz com a gente. Então, deixe ele escrever sobre aquilo e perguntar a ele como é que você faz essa experiência sua no Lava Jato, analisando as relações de capital e poder, as suas relações de trabalho, a sua força de trabalho. Então, você traz para ele outros elementos onde ele se apropria e ele começa a crescer a partir daí. Esse é o significado. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem durante a ciência, de perceber que a ciência relacionada a esse grupo, com essa elite, com esse grupo, ela tem uma intencionalidade. Uma intencionalidade que ela vai apagar esse processo histórico da população negra. Por isso que a gente fala da importância da Lei 10.639, da Lei 11.654. São leis extremamente importantes por esse resgate não só da cultura indígena, enquanto que a gente fala de processo, mas de vivência e simbolismo. Não é? Vivência e simbolismo. Né? Essa é uma vivência extremamente importante para nós. Com certeza. Vitor entrou aí, Vitor Vilaronga. O Vitor é um professor que está na UNEB fazendo um trabalho muito importante sobre a questão da doação de sangue. E ele vem incorporando um debate fundamental que é o direito da comunidade LGBT em doar sangue. Sim, que é super importante, né, inclusive. Temos várias e várias bolsas de sangue descartadas, simplesmente porque são vindas de pessoas LGBTs. Enquanto os bancos de sangue estão em grande ausência, né? Sempre está precisando. Enfim, é isso, professor. Eu acho que a gente encerra por aqui. Eu queria muito agradecer, né, o senhor ter aceito o nosso convite. Estou extremamente encantada, né? Acho que é a palavra certa, encantada, porque foi uma aula e que me tocou em vários momentos, me tocou.
Então, muito obrigada pela sua Eu presença, só muito obrigada queria, por sua aula. eu queria muito agradecer e terminar com uma frase é, da professora Laura Smith. Laura Smith é uma médica americana que ela lançou um texto chamado Doença Falciforme, uma questão de equidade e qualidade. Ela fez um teste analisando crianças com doença falciforme, né? E na conclusão do texto dela, lembra que o Paulo Naum ele falou na introdução. A Laura Smith foi diferente. Foi na conclusão do texto dela, ela escreveu assim: apesar de a anemia falciforme ser quase 3 vezes mais prevalente do que a fibrose cística nos Estados Unidos, 3 vezes mais prevalente que a fibrose cística nos Estados Unidos, o gasto com os pacientes com fibrose cística, incluindo-se aqui verbas públicas e privadas para pesquisa e tratamento, são quase 9 vezes maiores do que para os pacientes com anemia falciforme. E ela continua dizendo: não há dúvida que a raça faz diferença nos Estados Unidos. Continuando, ela pronuncia: a questão da raça tem sido intrinsecamente ligada com a anemia falciforme desde sua descrição. Apesar de ser pouco confortável contemplar isso, precisamos considerar a possibilidade de que, consciente ou inconscientemente, a prevalência da doença falciforme na população negra afete os recursos disponíveis não apenas para a pesquisa, mas também para o cuidado desses pacientes. Né? E esse texto dela é muito interessante porque ela colocou na conclusão que ela disse que ela não tinha como fechar aquela pesquisa sem trazer essa constatação. Como é que uma doença que era 3 vezes mais prevalente que outra recebia 9 vezes menos recursos? E ela, muito honesta no seu processo, ela diz: apesar de ser pouco confortável contemplar isso, precisamos admitir que a questão da raça, do caso da doença falciforme ser ligada à população negra, isso afetaria os recursos. Então imagine, é um texto de 2006, se eu não me engano, dela. Né? Um texto de 2006. Ela constatando isso que a gente está colocando aqui agora. De novo, voltando para o nosso início. A doença falciforme não é exclusiva. Ela é prevalente na população negra. Mas exatamente foi essa prevalência que fez com que a doença falciforme passasse quase um século sem políticas públicas. Eu agradeço muito a você. Muito obrigado também por toda a tua energia, vibração. Agradecer a Cláudia, a Lia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou à disposição, precisando de mim para outra oportunidade. Um abraço. Obrigada, professor. Abraço e até a próxima. Tá? Estou aguardando Até. ansiosamente seu livro. Ansiosamente. Também. Também. Estou Muito esperando a obrigada. resposta da editora. Um Pronto, abraço. muito Tchau, tchau. obrigada. Abraço, tchau. Então é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui, né? Essa live maravilhosa. Muito obrigada por vocês ficarem aqui, né, conosco até esse momento. E até a próxima. Lembrando que as lives vão acontecer toda segunda-feira. Aguardem que já já vai sair um novo post sobre a próxima live que vai ser maravilhosa também, tá? Então é isso. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Você que é, Ayane.